gravando aqui mais um vídeo e hoje a gente vai ter um vídeo mais de conversa. Como não tem há um bom tempinho aqui nesse canal, então bora lá que o vídeo de hoje vai ser sobre métodos de organização e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, então bora pro vídeo. Para começar, eu anotei aqui no meu journal alguns métodos de organização e algumas dicas que podem ajudar vocês a terem métodos de organização mais eficientes e que vão ajudar vocês a conseguirem alcançar todas as suas metas e realizar todos os planejamentos que vocês tiverem para esse ano. Porque, como eu sempre digo, organização é a chave de tudo. Mas a gente vai começar aqui com uma pequena conversa sobre esse assunto de organização. A primeira coisa sobre a qual a gente vai conversar aqui nesse vídeo é por que ter um método de organização eficiente é uma coisa tão importante. Necessariamente, ter uma organização eficiente é importante porque a organização é a base e a chave para qualquer coisa. O planejamento é o primeiro passo para conseguir alcançar qualquer objetivo e para conseguir fazer qualquer coisa. Sem planejamento e sem organização as coisas não vão para frente. Então, por isso, ter uma organização realmente eficaz e que funcione para você, um método que de fato consiga se aplicar à sua rotina e fazer sentido, é tão importante, porque isso é a base de tudo que você vier a fazer depois. A organização é uma coisa que eu realmente acredito que seja muito importante, porque quando eu comecei a ser mais organizada, eu consegui ter um desempenho melhor e ser mais produtiva nas coisas que eu tinha que fazer. Tanto nos meus estudos quanto na minha vida em geral, porque eu me organizo tanto para estudar, quanto para ler, quanto para fazer minhas tarefas de casa. No geral, a organização para mim é uma coisa muito importante. Quando eu fico sem uma organização boa, as coisas ficam muito mais bagunçadas e eu fico até sem rotina, porque a organização também está dentro dessa questão de rotina, porque a rotina, querendo ou não, é uma organização dos horários do seu dia e das coisas que você precisa fazer ao longo do dia. Inclusive, nesse assunto de organização, tem vários livros muito bons que falam sobre isso, falam sobre como uma organização eficaz te ajuda a conseguir ser mais produtivo e fazer mais coisas em menos tempo. Inclusive, eu vou pegar aqui pra vocês, tem uns livros, esse daqui. Hábitos Atômicos é um dos livros que mais fala sobre isso, tanto que tem alguns capítulos aqui que explicam sobre o planejamento e sobre o quanto ele é importante para poder conseguir fazer qualquer coisa. Claro, você não pode ficar só no planejamento, porque tem muita gente que fica só nessa questão de se planejar e se organizar e acaba nunca fazendo nada. E sim, o planejamento é muito importante, você tem que ter um planejamento cuidadoso, mas não pode ficar preso só nisso e nunca sair do lugar e ficar só ali se planejando, se programando sem nunca fazer nada. Mas tem vários livros super bons, além desse daqui, que falam sobre esse assunto e que são, assim, simplesmente extraordinários. Mas isso não vem ao caso agora, não é esse o assunto do vídeo. Se quiserem, mais pra frente eu trago um vídeo sobre livros que me ajudaram a ser mais produtiva e mais motivada e livros que eu indicaria muito, porque tem várias recomendações super boas. O primeiro método sobre o qual eu vou falar aqui é o cronograma. O meu não tá aqui na minha parede no momento, porém, o cronograma é um bom método porque ele te permite organizar todos os seus horários, todas as coisas que você tem que fazer ao longo do dia de uma maneira prática e que você consegue ver tudo ali que você tem que fazer na sua semana de uma vez só. E não tem que ficar procurando, tentando descobrir qual é a próxima tarefa, porque já vai estar anotado ali. Então o cronograma eu acho um método muito legal, principalmente para quem não consegue se organizar e não consegue cumprir horários, porque um cronograma te ajuda a cumprir melhor os seus horários e a ter uma rotina muito mais produtiva e conseguir fazer tudo que você precisa fazer no seu dia. Porque se você tiver organização, sabe em que horário você vai fazer cada coisa, fica muito mais fácil para fazer. Um método que eu indico muito é o cronograma de estudos, que diferente do cronograma geral, você vai anotar o que você vai estudar a cada dia da semana. Por exemplo, a matéria: segunda, biologia e português; terça, geografia e história; quarta, matemática e redação, alguma coisa assim. Você vai anotar a cada dia da semana e vai colocar que matéria você vai estudar a cada dia. Isso vai te ajudar a saber melhor o que você tem que estudar e não ter que ficar procurando as matérias e descobrindo o que de fato tem que estudar. E dentro dessa dica de cronograma de estudos também tem uma coisa que eu fiz ano passado que foi simplesmente maravilhosa, me ajudou muito, e esse ano provavelmente eu vou fazer de novo. Quer dizer, dependendo, não sei como vai ser na faculdade, mas tem uma grande chance de eu usar novamente, que é o controle de matérias, que é uma tabela que inclusive eu já postei lá no meu Instagram, vou tentar deixar a foto aqui do lado pra vocês, que era uma tabelinha assim, A4, que tinha escrito, tipo, tinha uma coluna com o nome da matéria, o nome da aula que eu tinha que assistir, e aí do lado tinha mais uma coluna que tinha um A, uma coluna que tinha um R e uma coluna que tinha um E, que era uma coluna de aula, exercício e revisão. Que a cada vez que eu terminava uma dessas coisas, eu colocava lá e marcava que eu tinha feito. Isso me ajudou a ter um controle maior do que eu estudei e do que eu ainda precisava estudar, e também me ajudou
nessa questão de motivação, porque eu sempre via, falta só uma revisão, ou falta só uma lista de exercícios, e isso me motivava muito a terminar de estudar até conseguir completar tudo, porque tem os quadradinhos, e isso é uma coisa da psicologia, que inclusive muitos livros falam, até Hábitos Atômicos mesmo, que tá aqui do lado, fala sobre a questão da recompensa, que é uma questão de mapear os seus hábitos que te ajuda muito a conseguir manter eles, porque o mapear é uma recompensa por si só. O marcar um quadradinho indicando que você terminou de fazer alguma coisa já é como se fosse uma recompensa por aquela coisa que você fez. Então isso ajuda muito na sua produtividade, porque te mantém mais motivado a fazer, por causa daquele recurso visual ali das cores e das matérias alinhadinhas e de completar os quadradinhos. Isso é uma coisa assim, de fato, tem estudo explicando isso. Eu não tô muito boa aqui pra explicar isso agora, mas é essa questão da psicologia de que isso é como se gerasse uma sensação de que foi uma recompensa preencher os quadradinhos. Por isso eu indico também usar, junto do cronograma de estudos, o controle de conteúdo. Dentro dessa questão de recompensas e fazer coisas que te dão a sensação de estar sendo recompensado, uma coisa que eu acho que vale muito a pena, super compensa fazer, é justamente a lista de tarefas. Como eu tenho aqui no meu caderninho, que eu comprei esse ano um caderninho ao invés de usar uma agenda, em que eu tenho uma listinha com as tarefas que eu tenho que fazer a cada dia. Aí eu só anoto o dia, coloco o dia da semana, a data, escrevo as tarefas e vou marcando o que eu já fiz. Isso ajuda bastante também porque, como eu disse, dá essa sensação de recompensa, que vários livros já explicaram sobre isso. Então o fato de poder preencher as tarefas e ir lá marcando com uma coisa colorida e bem visual que eu já fiz, também ajuda e funciona como uma forma de motivação, que é muito boa. Um próximo método que eu gosto muito também, que eu acho que é super prático, é o uso da agenda. Nesse ano eu decidi não usar a agenda por causa da questão de que eu desperdiçava algumas folhas dela, então eu optei por não usar. Mas também é um método que eu usei durante muitos anos, que eu gostei muito. Eu usei no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro ano. Eu usei durante 3 anos a agenda e foi simplesmente muito bom. Eu gostei muito de usar, achei muito eficaz e me ajudou bastante também. Principalmente para manter um controle das tarefas, dos trabalhos de escola, de todas as coisas que eu tinha que entregar. Mas atualmente o método que eu tô usando é de usar um calendário, como esse que eu tenho aqui na minha parede, aqui atrás, perto do meu computador. Esse calendário eu coloco só assim, coloco o mês, coloco uma tabelinha, que inclusive é não datada. Inicialmente eu imprimi ela não datada e fui completando a data e coloquei o mês depois. E aí eu vou marcando os eventos que tem ao longo do mês. Eu vou colocando, por exemplo, dia tal tem alguma coisa. Por exemplo, essa semana saiu a nota do Enem na segunda-feira, então eu marquei que era o dia que ia sair a nota do Enem. Dia do SISU, marquei no meu calendário. Dia do ProUni, que ia abrir as inscrições que ia fechar, coloquei no meu calendário. Eu vou colocando as tarefas de uma forma que eu consigo saber quando que vão acontecer e ter uma visão geral do meu mês de uma vez só. Eu acho isso muito eficaz, eu comecei a usar no final do ano passado e simplesmente foi maravilhoso pra mim, me ajudou muito. E também essa questão de poder ir marcando os dias que já se passaram me ajuda também a ter o controle maior de que dia do mês a gente tá e tal, porque às vezes eu me perco nas datas. Então isso também ajuda muito pra saber a que distância eu estou de algum evento, por exemplo. O que eu comecei a usar recentemente, que eu já tô gostando bastante, é o Bullet Journal. Eu não tinha costume de usar Bullet Journal, eu nunca gostei de usar, nunca achei um método muito prático para organização, propriamente dito. Eu sempre achei muito difícil ter que fazer as páginas. Então, esse ano eu optei por fazer de uma maneira um pouco diferente. E aqui estamos com o meu Bullet, que inclusive não sobreviveu, ele já tá todo adesivado. Mas o método que eu tô usando no meu Bullet Journal é de fazer um habit tracker nele. Eu marquei aqui 5 hábitos que eu queria desenvolver melhor, que foi exercícios, leitura, YouTube, que no caso é fazer os vídeos, gravar, editar, porque eu sempre me embolo muito pra fazer e me perco com as datas, estudos e autocuidado. Então eu vou marcando aqui, mapeando quando eu fiz, em que dias eu fiz e quantas vezes eu fiz numa semana a cada um desses hábitos, quantas vezes eu completei eles. E isso também ajuda muito a me motivar pra continuar me esforçando por esses hábitos que eu tô tentando criar, que são basicamente das metas que eu tenho esse ano. E além disso, usar também o Bullet Journal como uma forma de ver as minhas metas, para me motivar e também para organização de leituras. Eu tô usando muito para isso também e tá sendo muito bom, inclusive. E também para organização de vídeos do YouTube, escrever os roteiros e anotar coisas de estudos.
Esses métodos de organização são alguns métodos que eu gosto muito de usar e que têm me dado resultados muito bons há muitos anos. São métodos muito confiáveis, muito práticos que eu tenho usado há muito tempo mesmo. Alguns deles eu já uso há literalmente 5 anos. Tem métodos que eu comecei a usar quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Métodos que eu já uso 6, 7 anos. Faz muito tempo que eu uso. E que realmente fizeram muita diferença no pessoal. Foi esse vídeo. Espero muito que tenham gostado. Foi um vídeo mais rápido, mais curto, mais dinâmico e mais resumido do que o que eu costumo postar aqui. Mas espero muito que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Foi um vídeo mais só pra trazer umas dicas mesmo, porque eu acho que vocês iriam gostar muito, que poderia ajudar muita gente. Então, foi só isso mesmo, espero muito mesmo que tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui sua opinião, compartilhar com os amigos, aquela coisa toda que vocês já sabem e já conhecem. E que eu acho que não precisa nem repetir, porque vocês já devem estar mais do que cansados de saber. Então, realmente é isso, e até a próxima!